hoje começa a ser a partir do meio-dia. O jantar, que era às 5h30 anteriormente, vai ficar às 6 horas. A partir das 6 horas da noite vai ser ofertado o jantar. E aí a gente vai experimentar hoje um modelo diferente do que normalmente a gente utilizava, porque nós tínhamos uma produção própria aqui na nossa unidade, e por todos os problemas que nós vemos enfrentando, né, até o momento que culminou no fechamento do restaurante, nós não conseguimos encontrar uma solução a curto prazo. Então, de forma emergencial, a refeição ela vai vir transportada do Campus 1 para cá e será oferecida a vocês. Queria só esclarecer também que algumas pessoas já estão em dúvida se vai ser quentinha. Não é quentinha, certo? A refeição ela vem em hot box, então vem as cubas da comida já pronta e aí a gente transfere essas cubas para o balcão de distribuição e aí oferta normalmente. Em relação ao cardápio, eu também já fui questionada há pouco tempo atrás como seria esse cardápio. O cardápio é o mesmo padrão que nós já oferecemos aqui no restaurante, certo? Só que ele é um cardápio que ele já é pré-determinado, porque é um cardápio contratual, digamos assim. Então a gente já tem uma noção de como é esse cardápio, mas eu ainda não estou com ele disponível. Quando eu tiver disponível, vocês podem ter acesso no restaurante, que já tem uma programação da semana, do que será ofertado no almoço e no jantar. Certo? Mais alguma dúvida? Vocês têm relação a isso? É só hoje? Hoje vai ser o primeiro dia, que vai ser a título de teste, digamos assim. Então, após o final do dia de hoje, nós faremos uma avaliação de como será, de como foi feito, né? Como foi a aceitação, como é que essa refeição chegou, digamos assim. E aí, a partir daí, nós faremos uma avaliação. Se a avaliação for positiva, continuará. Se a avaliação não for tão positiva, nós tentaremos ajustá-la para que fique viável. E se for definido, né, que realmente não é viável, aí a gente faz a suspensão, né, e aí aguarda uma nova solução. A princípio, eu já posso adiantar para vocês que, assim, a curto prazo, esta é a solução que a instituição está nos oferecendo, que é essa refeição transportada. Então, se nós avaliarmos que não é viável, o restaurante ele continuará fechado até que se encontre uma outra solução, certo? Aí eu gostaria, né, de convidar, eu sei que tem poucos alunos, mas eu gostaria de convidar algum aluno ou então uma comissão para fazer o acompanhamento dessa refeição hoje comigo, certo? No almoço eu estarei aqui, no jantar eu não estou, mas aí, se a gente conseguir eleger uma comissão, a comissão juntamente com os funcionários do restaurante fazem essa supervisão, digamos assim, certo? Os funcionários eles já estão orientados de todos os procedimentos, que não é muito diferente dos procedimentos que a gente já tem. Mas aí, com o acompanhamento de vocês, fica mais fácil para a gente ter uma decisão. Né? No caso, o ideal seria quantos nomes? Acho que 2 pessoas são suficientes, assim, porque a gente não precisa de um grande volume. Se tiver alguma pessoa, assim, pessoas que tenham um pouco de conhecimento técnico nessa área, seria melhor ainda, porque aí a gente já teria também um entendimento melhor. Se vocês pudessem titular a Caroline, porque eu tinha ficado naquela ideia de criar a comissão e ela já é o nome da comissão. E como ela está fazendo estágio no REVIU, ela tem esse conhecimento mais técnico também. Então, se vocês pudessem titular a Caroline, mais 1 ou 2 pessoas no máximo, também quer escutar muita gente conflita, né? Isso. Mas no máximo 3 pessoas para fazer esse acompanhamento seria interessante. Daniela, deixa eu só esclarecer uma coisa, assim, gente, veja, desde o dia que o eu começo a semana, quando chega na sexta-feira, não tem mais voz. Desde que o RU fechou, a gente vem dialogando sobre as soluções, né? E aí eu fiz uma nota semana passada, divulguei, o Henrique divulgou essa nota com vocês também nas redes sociais, explicando cada momento desse fechamento, né? Então, mas eu vou só recapitular. Por que ele foi fechado? Por falta de pagamento aos fornecedores. Então, o nosso primeiro contato com a superintendência foi colocado para a gente que era falta de pagamento, tão logo se pagasse, tão logo o RU voltaria a funcionar. Quando o pagamento chegou, né, que a gente teve inclusive uma reunião lá na reitoria, estava a Josi, o Will e o Henrique, né, o superintendente e o proreitor disseram, olha, hoje à noite o dinheiro chega, não vai tardar amanhã
eles são pagos quarta-feira, que era da semana passada, reabre. Quando foi na segunda da semana passada, eu entrei em contato para saber se tinha sido pago realmente. E aí ele disse, professora, foi pago, mas tem um outro problema. E aí ele me disse que o outro problema era que o MEC tinha proibido que a universidade comprasse gêneros de empenhos anteriores a 2014. No entanto, esse problema, né, tanto Daniela já tinha me colocado a par de que existia esse problema. E a gente não colocou na mesa lá, porque a gente imaginou, quando a PRAP, a superintendência, disse que o problema era só o pagamento, que isso já tinha sido ultrapassado. Então, os professores, é horrível vocês chegarem de novo e dizer, não, agora não é mais aquele problema, agora é outro problema. Então, quando esse problema se estabeleceu, aí eles fizeram uma reunião quarta passada na PRA, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Pró-Reitoria de Administração, para encontrar uma solução. Eu fui para essa reunião, e aí na reunião se colocou de fato que não podia realmente comprar mais gêneros de empenhos antigos, e que eles iriam encontrar uma solução. Foi quando eu resolvi escrever a nota, colocando para vocês tudo detalhado e não dando mais nenhuma previsão, né? Porque de fato na reunião que eu estive eu não senti segurança nenhuma para dar uma outra previsão para vocês. E só para adiantar, assim, dessa reunião que aconteceu terça-feira da semana passada, até sexta-feira passada, eles pensaram em 4 alternativas. A primeira alternativa foi comprar gêneros para 60 dias, porque a estratégia qual é? Tentar fazer com que o restaurante funcione até dezembro, que é quando termina as aulas, né? Que nesse período eles estão apostando que termina a licitação da terceirização e a gente voltaria o semestre com o RU já terceirizado. Então a solução era uma solução intermediária, só até o final do semestre. Então eles pensaram em comprar gêneros para 60 dias, essa solução não funcionou. Eles pensaram em comprar gêneros para areia e distribuir de areia para o Campus 4, essa solução também não funcionou. Eles pensaram em comprar gêneros através do pregão do empenho do HU, essa solução também não funcionou, porque eles não tinham lá os gêneros que a gente precisava aqui. Então, por último, a última estratégia que eles pensaram foi essa de trazer a alimentação já pronta, do mesmo jeito que acontece hoje no Campus 1. A mesma empresa que está oferecendo para o Campus 1 é a empresa que vai trazer para cá, para o Campus 4. Então foi essa alternativa que eles entraram em contato com a gente na sexta-feira por volta do meio-dia. À noite o professor Antônio Luiz veio aqui, deu uma olhada na estrutura para ver se funcionava. E hoje, só hoje de manhã, foi que nós tivemos a confirmação de que eles começariam essa estratégia a partir de hoje. Então eu estou colocando todas essas situações, porque se a gente tem que olhar, monitorar bem direitinho se essa solução vai funcionar, né? Eles asseguram que em termos da qualidade do alimento não tem risco, porque as embalagens elas são fechadas hermeticamente e podem ser assim mantidas por um período de até 12 horas. Isso não vai acontecer, né? Eles vão trazer antes do meio-dia para cá, mas assim, teoricamente existe toda uma segurança na qualidade dessa alimentação, mas não elimina o nosso controle. Então, Daniela, como nutricionista, vai fazer o controle disso, e aí é importante que a comissão dos estudantes faça o controle também, tanto hoje de manhã como hoje à noite, para que a gente depois possa dizer se a gente aceita ou não essa solução. Lembrando que se a gente não aceitar, a gente volta a estaca zero do RU fechado, e com pouquíssimas probabilidades de reabertura, porque, né, as soluções pensadas, nenhuma delas se viabiliza, né? Uma notícia que a gente teve na sexta-feira também, Daniela conseguiu visualizar que o pregão da terceirização já tinha sido encerrado no sistema, né? Então, provavelmente essa semana, na outra, no mais tardar, esse pregão deve ser homologado. Professor, só uma pergunta. Essa fase, né, de avaliação vai se estender por quanto tempo? Gente, a fase de avaliação que nós estamos falando é o dia de hoje. Veja só, a solução que a superintendência deu foi, até o final do ano, trazer a alimentação transportada para cá. Nós estamos dizendo que o dia de hoje tem que ser um dia de teste. Hoje a gente tem que olhar bem direitinho se essa estratégia funciona, para poder dar um retorno para eles, dizer a gente quer que continue ou a gente não quer que continue.
Mas essa solução é até o final do ano. A solução que eles estão propondo para a gente até o final do período. A alimentação transportada, a mesma que vai ser entregue no Campus 1, vai ser transportada para cá. Entendeu? A solução que eles apresentaram não é uma solução só para o dia de hoje, não. É uma solução para terminar o período. Para depois do término do período, começar com o RU terceirizado. Agora, o que eu e Daniela estamos propondo para vocês é que hoje essa comissão olhe bem direitinho para no final do dia dizer, beleza, a gente aceita que continue, não tem, ou então chegar a uma outra conclusão, não tem condição de continuar assim. Só estou chamando a atenção que se nós chegarmos à conclusão de que não tem condição de ser transportada, volta a estaca zero do RU fechado. Eu tenho uma pergunta em relação ao seu RU fechar, se esse plano não der certo. Por quanto tempo será que ele vai ficar fechado? Ele vai ficar fechado até o período acabar dezembro ou ele vai ser tipo até começo de dezembro? E se ele for até final de dezembro, quando vier o próximo período, ano que vem, ele já vai estar aberto, funcionando normalmente ou a gente vai ficar sem saber nenhum tipo de resposta? Gente, olha só, eu não posso assegurar nada, né? Mas eu estou transmitindo para vocês o que a superintendência, o que a PRAP coloca para a gente. Tem várias possibilidades. A primeira é, se vocês não quiserem essa alternativa, ele continuar fechado, ele volta a funcionar tão logo o pregão da terceirização seja finalizado e a empresa assuma. Isso possivelmente esse ano ou não, porque vai depender de quando ele será homologado. Depois da homologação, a empresa tem um período para ela adequar a estrutura, porque se ela encontrou problemas, ela vai fazer ajustes na estrutura para poder começar a funcionar. Então, isso foge muito ao nosso controle, né? Eu imagino assim que do momento em que o pregão for homologado até o momento em que a empresa comece realmente a trabalhar, dada a burocracia que a gente vivencia dentro da universidade, eu acho que a gente não poderia contar com no mínimo 30 dias. Ou mais, né? Eu estou colocando mínimo 30 dias. Daniela, alguma informação mais sobre De quem depende a homologação desse processo? A quem é que a gente tem que cobrar para agilizar isso? São questões administrativas. O pregão está sendo feito pela comissão de licitação da PU. Né? Existem duas comissões de licitação na universidade, uma da Pró-Reitoria de Administração e uma outra da PU. Então, quem está correndo com esse pregão é a da PU. Então, são questões administrativas lá. Né? Agora, uma coisa assim é certa, né? Que eles também estão fazendo de tudo para agilizar a homologação, né? E o término disso eles estão, porque não tem uma outra saída. De fato, nesse momento não tem uma outra saída para o RU voltar a funcionar. Né? E não só assim, aqui parou, mas lá eles estão às vésperas de parar também com os gêneros para as residências do Campus 1. Então, assim, eles estão numa situação bem complicada mesmo, né? Então, eles estão tentando agilizar. O pregão ficou parado um tempo, porque uma das empresas entrou na justiça, né? E aí o pregão ficou parado. Na sexta-feira passada ele foi encerrado. Teoricamente, ele sendo encerrado, isso deve estar se agilizando lá na PU, porque também está todo mundo correndo para gastar o recurso e não devolver o recurso para o governo, né? Gente, só uma questão em relação à terceirização.
O processo de terceirização ele ocorreu, né, durante aí o período da greve, sem a gente ter fechado uma posição. Né, assim, a gente aqui no nosso campus, quando o Thompson esteve aqui nas últimas vezes, ele apontava a terceirização como uma solução, mas a gente tinha inclusive tirado um indicativo de uma reunião para discutir isso. Só que chegou a greve, a gente não discutiu, eles tramitaram o processo. E uma coisa importante destacar que assim, esse processo não correu somente sem o Campus 4 saber não. Na realidade, de todos os campos, por incrível que pareça, nós fomos o primeiro a saber. Né? Bananeiras, depois da gente, Areia depois, e o Campus 1, os diretores do Campus 1, até 20 dias atrás, ninguém do Campus 1 sabia que estava acontecendo esse pregão da terceirização. Amanhã tem reunião do Consune e nós estamos levando como uma pauta dos diretores de centro. Nós criamos um fórum de diretores de centro da UFPB, né? Nesse último mês nós começamos a nos reunir, criamos esse fórum e estamos levando amanhã para o Consune uma pauta que é a terceirização, né? Porque passou de fato sem nem ser discutido no Consune, que é a instância máxima, né? Embora para alguns, né, como a reitora, semana passada eu me encontrei com ela novamente, ela disse assim, mas é uma questão assim, a PRAP tem um recurso, a PRAP tem autonomia para decidir como gasta esse recurso, entre aspas, né, porque assim, essa decisão implica em terceirizar um pedaço da instituição, então essa discussão deveria ter passado sim pelos conselhos superiores, aliás, pelo Conselho Superior e não passou. No entanto, né, a gente teve reunião semana passada, 13 diretores de centro, e os diretores quiseram muito ouvir a nossa posição do Campus 4, de Areia e Bananeiras, né, para saber também numa reunião do Consune como é que todo mundo ia se posicionar. E uma das coisas que a gente conversou foi o seguinte, se a gente se posicionasse contra e pedisse para cancelar esse pregão, se a gente fizesse qualquer coisa dessa natureza, o prejuízo seria muito grande. Então, assim, com o Daniel, a gente tem avaliado, tem tentado acompanhar esse pregão e a gente, hoje, a nossa posição é que se houvesse uma consulta e dissesse vocês são a favor ou contra, se todo mundo fosse contra, quem se prejudicaria mais seria o Campus 4. Então, a gente está, de fato, num momento onde a gente não pode, né, se negar a essa experiência da terceirização aqui, porque não existe nenhum outro pregão de gêneros para que a gente possa continuar trabalhando o RU nos modelos que a gente está atualmente, né? O que a gente pode tentar fazer é fazer essa experiência, porque o pregão ele é válido por um ano, né? Isso, Daniel, o contrato que será feito por um ano. Então, o que a gente pode fazer é viver essa experiência e, no segundo momento, dizer se a gente quer continuar nessa experiência ou se a gente quer voltar ao modelo antigo, né? Agora, hoje, dizer assim, não queremos a terceirização do RU daqui, queremos voltar a funcionar no modelo anterior, a gente não teria condições para isso. Então, está sendo bastante difícil, não só para mim como diretora, mas para os outros diretores, Areia e Bananeiras, e os outros diretores do Campus 1 também, né, se posicionar sobre isso, porque é como eles disseram, se a gente fosse tomar uma medida mais drástica de dizer cancele esse pregão porque não passou pelo Consune, a gente estaria colocando, trazendo prejuízo muito grande para a comunidade de centro, né? Então, vai ser uma reunião amanhã, a gente pediu para que seja incluída essa pauta no Consune, certamente vai ser uma reunião bastante tensa. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o RU? Eu tenho uma pergunta em relação a esse pregão. Eu sei que essa reunião que teve, que foi feita terceirização e tal, não poderia ser adiado essa compra, sei lá, o nome dado, para quando terminasse a greve eles fazerem a reunião com a gente, para saber se a gente quer a terceirização ou não? Entendeu a minha pergunta? Não poderia ter cancelado essa reunião ou eles tinham realmente que fazer naquela data, quando já era programada? Gente, o processo foi feito de fato sem nenhuma participação, nem de estudante, nem de diretores, nem de nutricionista, foi feito, né, eles tocaram. Né? Eu acho que o processo deveria já ser isso por aos superintendentes, para o pró-reitor adjunto, que é o professor Sérgio Alonso, que é quem está puxando esse processo,
disse para a reitora e botei no meu documento que circulou nas redes sociais. Eu coloquei claramente, o processo todinho foi feito sem participação, e isso é lamentável. Né? A gente estava em greve, mas quando isso começou a ser discutido, semana passada a gente olhou esse processo, foi dada entrada em 23 de março. Em 23 de março a gente não estava em greve. Teria tido tempo de ter tido o mínimo de consulta, né, aos pares, né, e não houve. Então, era sim para ter sido de maneira participativa. O problema é que não foi. Aí chega nessa fase em que nós, particularmente nós do Campus 4, estamos bastante fragilizados, né, porque não temos outra forma de fazer essa aquisição de gêneros, e aí a gente, assim, teoricamente não nos resta uma outra solução, né? E só um esclarecimento que vocês devem estar se perguntando assim, como é que chegou essa situação de não ter pregão, né? Veja, a Daniela pode até me corrigir, porque ela me explicou todo esse histórico, né? No ano passado, né, na data correta, a nutrição, o setor de nutrição, junto com a superintendência, pediu para que fosse aberto um pregão para o Campus 4. O ano passado, a Pró-Reitoria de Administração achou melhor não abrir esse pregão porque tinha pregão em aberto, não foi isso? Ano passado, no caso 2014, foi feito pregão de alimentos. O pregão de alimentos de 2014, ele venceu em maio de 2015. Em julho de 2015, digamos assim, nós demos entrada no pedido para licitação de gêneros alimentícios, que é para não estar acontecendo o que está ocorrendo atualmente, né, a falta desse gênero. Então a gente pediu essa licitação, só que, paralelo a essa licitação, sem o conhecimento nosso, do corpo de nutrição, digamos assim, dos restaurantes, já existia a tramitação do processo para a terceirização total. Então chegou um momento que a comissão de licitação ela teve que optar por dar seguimento a um dos dois processos. Então, ou dava seguimento ao processo de terceirização total, ou dava seguimento ao pregão de gêneros alimentícios. E aí, por uma decisão gerencial, que não foi do corpo de nutrição, e sim da Pró-Reitoria, Superintendência e Reitoria, eles optaram por fazer o pregão de terceirização total, certo? Esse pregão de terceirização total, ele já vinha sendo cogitado, como já nos colocou, mas ao nosso ver, eu falo assim, em relação ao corpo de nutricionistas, a gente não pensava que ia ocorrer de uma forma imposta, e sim que existia uma discussão interna, primeiro, entre o corpo de nutrição, para fazer os ajustes necessários, e aí levada para os acadêmicos e para consumir essas coisas. Realmente não aconteceu. Eu tomei conhecimento do processo uma semana antes de ocorrer. Foi no período de greve, a licitação foi 15 de setembro. Então, uma semana antes, o superintendente entrou em contato comigo que as empresas viriam fazer a visita no restaurante. E como eu era responsável por esta unidade, eu deveria estar aqui. Só que esse processo ele já estava pronto, com data marcada e tudo. Então, ocorreu esse processo. Como teve problemas, como já nos colocou, em relação às empresas, uma das empresas entrou na justiça por conta de aceitação de documentação. Ele ficou parado umas 3 semanas, foi reclamado e aí já está em fase de finalização. Aí volta aqui a já tinha falando. Por que a gente ficou sem alimentos? Porque em 2015 não teve pregão de alimentos, como a gente esperava. E em 2014, a orientação da Pró-Reitoria de Administração era que, se existisse saldo de empenho de pregão anterior, não se deveria pedir um novo. Então, como o restaurante está aqui, quando foi feita a primeira previsão de gêneros dele, se pensava que iria existir a unidade de Rio Tinto e a unidade de Mongaguá, e com um quantitativo superior ao que a gente atende hoje, então eu tinha um saldo de gêneros muito grandes em relação ao tipo de produto de planificação. E aí a gente não fez novos empenhos para o ano de 2014. Se a gente tivesse feito esses empenhos, talvez existisse a possibilidade da gente estar funcionando. Talvez não, assim, não é uma certeza. Por quê? Porque esse pregão ele venceu já, e os fornecedores, mesmo que tenham tempo em 2015,
estariam, entre aspas, habilitados a estar fazendo essas entregas, eles não estão fazendo por conta da questão do pagamento, ou por achar que o preço já não está mais equivalente ao que está sendo praticado no mercado hoje. Então seria uma grande interrogação, assim, do que realmente estaria a nossa situação atual. Gente, a Daniela relatou bem direitinho a parte interna, né? O ano de 2014, a PRA tinha esse entendimento que se ainda existisse saldo de empenhos, não precisaria fazer um outro pregão. Este ano, quando a superintendência entrou para fazer um novo pregão de gêneros, deu choque com o outro que estava tramitando da terceirização, como os dois eram para o mesmo objeto, não era possível, eles só conseguiram destravar esse processo agora, menos de um mês, porque conseguiram na Procuradoria Jurídica identificar que esse pregão atendia, além dos restaurantes, atendia também a creche, então era um objeto diferente, então eles conseguiram destravar, só que, aí isso é a parte interna, é o que a universidade veio fazendo para tentar ter o RU funcionando. No entanto, todo mundo foi pego de surpresa com uma nota, um ofício do MEC, né, que foi lançado no dia 23 de setembro. Esse ofício do MEC proíbe que a universidade compre de pregões anteriores a 2014. Se não for pregão de 2015, não pode comprar. Então, nós tínhamos ainda saldos em pregões de 2014 e de 2013. Mas, por conta desse ofício do MEC, não é possível fazer essas compras. Então, tem passos internos que foram dados, teoricamente, assim como Daniela explica, foram passos sensatos, né? Se tinha saldo de empenho, para que fazer um novo pregão, que é todo um trabalho, que é todo um custo, que é todo um desgaste. Então, a Pró-Reitoria da Administração tomou uma medida, sim, correta. No entanto, todo mundo foi pego. Aí, esse ano deveria ter sido feito o empenho. Houve esse atropelo, né, dos dois que acabaram tramitando concomitantemente. E depois todo mundo foi pego de surpresa com esse ofício do MEC que diz, não, ninguém pode comprar mais de empenhos de 2014, só de 2015. Então, assim, tem fatores externos também, que esse ano também está sendo um ano cheio de fatores externos, né, que acaba fazendo com que muita coisa não ande, né? Esse pregão, essa anomalia, só é no campus 4 ou no campus 1 também? Porque no caso do campus 1, posso estar funcionando normal, que a gente já está funcionando. Acredito que sim. Na última sexta-feira passada, eu fui lá, inclusive eu almocei lá no RU e acompanhei. E a questão da chegada da alimentação, todo acompanhamento alimentar, segurança alimentar, temperatura, tudo certo. Aqui acredito que hoje vai iniciar, acredito que vem nesse termo também de segurança alimentar, a temperatura vai chegar com a temperatura e higienização, outras coisas, toda a burocracia de segurança alimentar. E a pergunta é, se não funcionar, aqui para. Então, já aqui parece que sempre é mal visto, vamos dizer assim. Então, esse pregão só funciona no campus 4 ou funciona no campus 4? São dois modelos diferentes. O Campus 1, ele está no modelo, entre aspas, terceirizado já. Eles tiveram uma reforma lá há quantos anos? Mais de um ano e meio que eles tiveram a reforma no RU. De maneira temporária, teoricamente de maneira temporária, eles contrataram uma empresa para ficar fazendo esse fornecimento de alimentação, ou seja, terceirizado de maneira temporária. Só que esse temporário já vem durando aí mais de um ano e meio. Né? Inclusive, quando o professor Thompson vem aqui, ele usa esse modelo, né, para a gente, mostrando que nós funcionaríamos daquele jeito. Então, são duas coisas diferentes, como o Campus 1 funciona, como nós funcionamos, como a Areia funciona e como Bananeiras funcionam, certo? Então, o Campus 1 não foi impactado porque eles já são, entre aspas, terceirizados. Tanto é que eles vão fornecer para a gente agora. Bananeiras, eles tinham alimentos até sexta-feira da outra semana. Teoricamente, semana passada a Bananeiras ia fechar. Eles conseguiram fazer uma compra e estão conseguindo funcionar, mas também não sabem por quanto tempo. Né? A Areia também está numa situação parecida com a nossa. Não parou ainda, mas está numa situação muito próxima de parar também. Então a situação assim, ela está, porque cada uma desses campos tem um modelo diferente. Areia e Bananeiras são unidades gestoras, então eles poderiam fazer pregões. A diretora de Bananeiras fez um pregão de gênero. Inclusive, se pensou, a primeira solução que se pensou, tanto para o Campus 4 quanto para a Areia, foi pegar carona nesse pregão de Bananeira. Não foi possível porque o quantitativo dela não permitiria abastecer todo mundo. Ela fez um pregão realmente para a unidade dela. Então são situações de fato bem diferentes, né? Professora, só uma dúvida. Nesse ano que
já vai ser já a terceirizada que vai se responsabilizar por questões de alimento, transporte, etc. Não. Teoricamente, se a gente tiver outro problema ano que vem, vai ser de outra esfera, não desse, né? Se o modelo que vai ser implantado vai ser o modelo terceirizado, então o problema seria de uma outra esfera e não dessa questão de gênero, né? Gente, só uma questão em relação a essa terceirização também, né? Porque a princípio a gente tem uma discussão ideológica, né? Eu sou a favor, eu sou contra a terceirização. Essa questão ideológica, na verdade, a gente tem que discuti-la de acordo também com as situações bem concretas que a gente vive. Que situação concreta é essa? Hoje o governo federal, ele tem cortado cargos das universidades. Ou seja, hoje não existe, por exemplo, hoje não existe mais o cargo de motorista, hoje não existe mais o cargo de vigilante, hoje não existe, o governo também está cortando os cargos de cozinheiro, de ajudante de cozinha e tudo mais. Então, se o governo federal ele corta esses cargos, como é que a gente pode funcionar sem esses cargos? A saída para funcionar sem esses cargos, de fato, seria uma terceirização. Eu estou colocando esse elemento porque na ideologia, na teoria, né, eu não seria favorável a uma terceirização. No entanto, se a gente compra uma briga dessa, a gente não está comprando uma briga com uma reitoria, a gente não está comprando uma briga com uma pró-reitoria, a gente está comprando uma briga com o governo federal, porque vem de cima para baixo. Hoje, toda a nossa mão de obra, toda não, né? Daniela e Aline, elas não são terceirizadas, elas são funcionárias da universidade, mas todas as outras pessoas que trabalham no RU, elas já são terceirizadas. Para a gente, a modificação a mão de obra já é terceirizada, o que não é terceirizada é a compra de gênero, que é onde a gente sofre, né? Por exemplo, o RU, ele está fechado, não é porque todos os fornecedores deixaram de fornecer, é porque um fornecedor deixou de fornecer. Os outros estavam com pagamento em dias, os outros tinham saldo, mas como um deixou de fornecer, esse um atrapalha toda a cadeia. Então, de fato, assim, nas condições que são dadas hoje pelo governo federal, né, não se vê muito uma outra possibilidade, né, de se trabalhar a terceirização da mão de obra. Aí a outra coisa a gente continua comprando gêneros, que é o que nós fazemos hoje. Compramos gêneros. A compra de gêneros nessa administração, aí eu não posso falar de outras, porque eu não acompanhei as outras reitorias antes da de Margarete, mas nessa administração tem sido extremamente complicada, tem sido caótica. Né? Então, assim, eu não posso dizer, o melhor modelo é esse ou o melhor modelo é aquele. Eu posso dizer dessa experiência. Nessa experiência tem sido caótica. Eu cheguei atrasado, agora não já acompanhei todo. Mas eu queria saber a questão da qualidade da comida. Por exemplo, porque Areia e João Pessoa, a comida lá não são as cidades melhores, entendeu? O RU daqui de todos eu acho que é o melhor, né? E essa qualidade de verduras e tudo mais, se vai continuar a mesma coisa ou assim não. Porque se deu um pedreiro, mas comer lá em Areia, eu como porque tá com fome. Mas não dá gosto não. Vai dizer isso pra Terezinha que ela lhe mata. De lá não é terceirizado não, é muita coisa de lá é produzida lá mesmo, viu? Mas Não, brincadeira essa parte. Não, de fato, a gente tem um RU, né, que a gente se orgulha da comida que a gente tem lá, né? Daniela realmente preza por isso, né? O que eles dizem pra gente é o que está lá no contrato nos permite fazer um controle da qualidade do que vai ser entregue. Se isso é verdade ou não, só de fato a experiência vai nos permitir verificar, né? Assim, o Daniela deu uma linda no contrato, né? O que ela viu na parte de fiscalização do contrato, o contrato aparentemente está bem amarradinho, dá todas as possibilidades para a gente fazer um controle e cobrar da empresa. No entanto, na parte nutricional é onde ela encontrou mais problemas, justamente por essa questão deles não terem envolvido o corpo de nutrição na elaboração desse contrato desde o começo. Então, na parte de nutrição tem coisas que, na última reunião que teve, Daniela fez várias sugestões lá, pelo menos foi o que Thompson me disse, né? Ela confirmou depois, e ele disse que era possível no decorrer do processo ajustar. Se isso é verdade, se a empresa vai se dispor a isso, a gente vai verificar só de fato na experiência. Eu não posso, né, prever o que vai acontecer, né? O contrato tem falhas nessa questão da nutrição, né? Tem outros pontos que ele está mais amarrado, né? Teoricamente, se houvesse, gente, se de fato houver uma boa fiscalização desse contrato,
né, seria mais fácil punir a empresa, porque ao invés de a gente ter 30 fornecedores diferentes para você fiscalizar 30 contratos diferentes, você tem agora um fornecedor. Então você teria mais condição de fiscalizar e de punir. E o contrato prevê que você pode tirar aquela empresa e chamar o segundo colocado, né, de maneira prever essas condições para que essa troca seja feita, né? Agora precisa haver de fato compromisso com essa fiscalização e com essa punição, né? Porque se não houver, a empresa pode estar enrolada, né? Uma coisa que de certo modo tranquiliza a gente é que eles contrataram, o pregão foi para uma empresa só, para os 4 campos, né? Areia, Bananeira, Campus 1 e Campus 4. Então, para uma empresa ter condição de entrar num pregão desse, ela tinha que provar muita coisa. Ela tinha que provar orçamento, ela tinha que provar capacidade de entrega, uma série de coisas. E isso, entre aspas, nos tranquiliza porque nenhum amador entraria nesse processo, né? A princípio, a empresa que estava ganhando é a empresa que fornece para o UFRN. É isso, Daniela? Então, no caso, essa comissão serão 3 alunos, né? São 3 alunos nessa comissão de estudantes que querem fazer. Eu acho que é o ideal, no máximo 3. Então, aí, por exemplo, ir pegar um vegetariano, um carnívoro e outra pessoa. Normal, né? Porque tem gente que não come carne. Como é que vai avaliar uma carne? Certo. Né? E eu acho que, assim, dividir 3 pessoas para dar voz por 400 pessoas, eu acho que tá injusto. Eu acho que precisa ser mais de umas 5 pessoas, assim. Hugo, eu fiz uma sugestão na última reunião do DCE com os CAs, que as comissões
que eu acho que é interessante vocês começarem a criar comissões para tratar de cada coisa, porque se a gente fica no grupão querendo tratar de tudo, a gente não dá conta, né? Aí uma sugestão que eu dei foi que essas comissões fossem formadas por até 4 pessoas. Por quê? Porque 4 pessoas cabem tranquilamente num veículo que a gente pode levar, por exemplo, amanhã numa reunião do Consune que vai tratar de terceirização. Essa comissão poderia estar presente, né? Então, é importante, assim, eu entendo que 3 pessoas para representar um todo é muito pouco, entre aspas, né? Por outro lado, uma diretora para representar um centro todinho também é pouco, né? Mas aí se a gente começa uma comissão de obras, uma comissão de RU, uma comissão, se vocês vão criando comissões, talvez o movimento estudantil consiga acompanhar e fazer propostas mais de perto, né? Porque aí vocês podem se locomover mais e dividir o trabalho entre vocês, porque embora vocês não estivessem criando comissões, a gente via que ficava um trabalho muito centralizado, né? Quando era na hora de ir à luta mesmo, eram sempre as mesmas pessoas. Então, talvez criando essas comissões, vocês conseguem envolver outras pessoas e partilhar o trabalho também com essas pessoas. Então, assim, não 3, nem 2, mas até 4 que cabe tranquilamente num carro pequeno para também vocês poderem participar de reuniões administrativas lá. Sim. Natan, queria falar. Então, Professor, então, a senhora falou aqui no campus de professor, essa questão de transporte alimentícios foi tido como medida provisória, não foi? E 1 ano e meio já que está aí. Então, a gente está arriscando implantar uma medida que vai ser um restaurante aí com 4 funcionários, vai implantar, chegar a comida, transporte, né? E sem contar que a gente está arriscando a graduação da gente, passar o resto da graduação chegando comida transportada. Porque se João Pessoa for de comida provisória faz 1 ano e meio que está lá, e aqui no campus 4, eles vão começar assim, quando a gente for, pronto, tem comida, pronto, tá bom para vocês. Vai ser desse jeito. Então, ao meu ver, eu não sei como é que vocês pensam, mas eu sou o contrário. Mas se vocês forem a favor, aí é questão da maioria e tudo mais, mas a minha posição é totalmente contra isso. Se tem um RU aqui com 4 funcionários, bota para funcionar, bota pressão neles, não sei o que, a gente pensa alguma coisa aí, mas ao meu ver, isso é solução não, galera. Natan, é isso que eu disse no começo, a gente tem que ter muita clareza das soluções, porque se a gente disser não, no curto prazo a gente não tem solução. Não, escute, não é não, porque assim, já faz um mês, os meninos vêm acompanhando isso, eu entendo que eles chegaram num extremo que não poderia ter chegado, né? Mas a gente tem que olhar as coisas bem concretamente. Se nós dissermos não para a questão do alimento transportado hoje, a gente vai ficar sem, porque a gente não pode, o governo lançou, o MEC lançou uma nota que nós não podemos comprar dos pregões que estão anteriores a 2015. Nós não temos outro pregão e nós não podemos fazer outro. O pregão está sendo feito hoje, inclusive o pregão de alimentos está sendo feito hoje. Só que esse pregão não vai ser homologado antes do dia 30. A gente só pode comprar depois que o pregão é homologado e que é empenhado. Quando isso for empenhado, só vai ser em fevereiro ou março do ano que vem. Então, no curto prazo, não é por uma questão de querer, não, é por uma questão realmente de lei. Né? O governo, ele dá o orçamento da instituição, ele recolhe esse orçamento. Ele está recolhendo esse orçamento agora, dia 30. Talvez vai ter uma janela aí de uma semana para ele recolher esse dinheiro. Depois que ele recolher, não se compra mais nada, só se compra o ano que vem, quando ele devolver o novo, quando ele entregar o novo orçamento. Então, é importante que o estudante tenha clareza também dos trâmites burocráticos para não pedir soluções que não são viáveis, né? Então, hoje, efetivamente, se a gente disser não, a gente não quer a comida transportada, a gente não tem uma outra saída. No curto prazo, a gente não tem. A gente teria uma saída para março do ano que vem. Agora, a outra dúvida sua foi, se lá há 1 ano e meio eles vêm se arrastando com essa coisa que era temporária, será que aqui eles não vão fazer o mesmo? A minha aposta é que não. Por quê? Porque eles já fizeram o pregão da terceirização. O pregão da terceirização, como eu falei, é para os 4 campos. Areia, Bananeiras, Campus 1 e Campus 4. Eles estão correndo, isso pode ter certeza, né? Eles estão correndo para homologar esse pregão, porque vai ser a solução para todos os campi. Então, assim, inclusive para o Campus 1, para deixar de ser uma coisa temporária que foi se estendendo, né? Uma coisa é isso, é o que eles querem. A outra coisa, por exemplo, Daniela, na última reunião que teve com a superintendência, ela fez uma sugestão que, mesmo a terceirização sendo homologada, que não se começasse ao mesmo tempo em todo lugar. Ela fez a sugestão que fosse feito um piloto aqui no Campus 4, para a gente testar de fato a capacidade dessa empresa antes de jogar
para todo lugar, né? Aí se vai ser aceita essa sugestão dela ou não, amanhã, como eu estou dizendo, amanhã a gente vai pautar essa discussão no Consune e os outros diretores vão se posicionar para saber se de fato a gente começa fazendo um piloto ou se eles começam fazendo tudo, como é que começa, né? Mas a minha aposta é que aqui não se perpetuaria por duas razões. Esse contrato temporário lá também deve estar se extinguindo, eles não têm saldo para nos fornecer ad infinito, né? E eles correram com essa terceirização justamente para resolver essa questão. Assim, a terceirização tem sido uma coisa que eles têm defendido muito, então por isso que eu acredito que ela vai funcionar rapidamente, né? Porque tem sido de fato uma bandeira que eles têm levantado, né? Só uma outra coisa, que nós falou assim, nós temos as pessoas, vamos botar para funcionar como? Se a gente encontrar uma solução para os gêneros, porque o nosso problema não é mão de obra, o nosso problema são os gêneros. As leis que existem hoje, né, dizem que nós não podemos comprar dos pregões que estão disponíveis. Ponto, a gente não tem nenhum outro pregão de alimentos em 2015. A gente só vai ter, possivelmente, um pregão homologado e um empenho feito a partir de fevereiro ou março do ano que vem. Então, se a gente encontrar, assim, já faz... E aí eu vou dizer, né, tem uma questão PRAP, tem uma questão superintendência, tem uma questão de direção de centro, a gente está dentro desse negócio, como eu disse para vocês, semana passada foram 4 alternativas que a gente disse, essa, vamos atrás legalmente se é possível, não era essa, não é essa, não é... Então, teoricamente, assim, se esgotou. Eu confesso que quando o professor Antônio Luiz me ligou, sexta-feira, meio-dia, para cogitar essa... Olha, ele me ligou meio-dia, na sexta. Na quinta, eu estava com ele 6 horas da noite. 6 horas da noite, a solução era comprar através do HU. Então, de quinta, 6 horas da noite, até sexta, de meio-dia, se verificou que o HU, a compra pelo HU não era viável, que uma outra possibilidade era... A compra era transportada. Então, na verdade, quem me ligou não foi nem o professor Antônio Luiz, foi o professor Aloysio da PRA. Então, quando ele me ligou, eu confesso que eu fiquei extremamente reticente, como eu estou. Por isso que eu estou dizendo, hoje é um dia de experiência, é um dia da gente ver se esse negócio funciona mesmo, né? Ou não. Né? Para a gente poder, no final do dia, tirar alguma posição nossa. Mas sabendo que, né, as possibilidades estão cada vez mais escassas, né? 4 possibilidades pensadas, 3 pensadas, nenhuma delas tem viabilidade. Aí a gente vai testar essa hoje para ver se essa hoje tem viabilidade. Eles não trouxeram para a gente como teste, não. Eles trouxeram como proposta de solução até o final do período. Como teste, somos nós que estamos colocando, porque obviamente, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer e avaliar para ver se dá para continuar ou não. Professora, parece, não tenho certeza, mas parece que foi o que eu estava conversando com o pessoal, Bananeiros e Areia são como um restaurante funcionando, certo? Eles são unidade gestora, né? Como que anda esse processo da unidade gestora para o ano que vem? Tem alguma novidade? Quais são as suas expectativas aí, professor? Gente, olha só, em questão da unidade gestora, a gente conseguiu, vamos dizer assim, vencer aquele grande obstáculo que nós tínhamos, que era a resistência da reitoria em nos tornar unidade gestora, né? Então, quando eu assumi a gestão, a gente começou
esse diálogo na reitoria e na pró-reitoria de administração. Então, a reitoria e a pró-reitoria não se negam mais a nos dar a outorga de unidade gestora. Feito isso aconteceu ainda lá no mês de abril, né? Em abril a gente já tinha conseguido vencer essa etapa. Feito isso, nós começamos uma etapa de treinamento da nossa equipe. Então, nós fomos primeiro para Bananeiras, para ver como a unidade gestora de lá funcionava, para a gente aprender um pouco com a experiência deles, e montamos um cronograma de treinamento, tanto em seminários, em eventos nacionais que acontecem sobre unidade gestora, quanto na PRA, para mandar a nossa equipe daqui para lá, né? E a ideia era que nesse segundo semestre nós nos transformássemos em unidade gestora para executar uma parte do nosso orçamento esse ano e ano que vem executar o orçamento todo, certo? Nesse período, quando nós fizemos tudo isso, o que aconteceu? Greve, né? Quando a gente conseguiu, inclusive assim, a reitoria dizendo, quando é que a gente transforma vocês em unidade gestora? Chegou a greve. Chegou a greve, todos os nossos funcionários, todos os nossos técnicos, servidores técnicos, com exceção daqueles que têm gratificação, todos fizeram greve de verdade, né? Não houve um esquema de rodízio. Então, não dava para numa greve a gente dizer, vamos virar unidade gestora. Também não dava para, no mesmo período que veio a greve, veio a história do edital para o concurso de servidores técnicos. Não dava para, num período onde a gente teria também um edital de remoção interno, onde muitos dos nossos servidores técnicos podem ir embora, a gente começar um processo de treinamento. Por quê? Eu corro o risco de capacitar 10 pessoas e dessas 10 pessoas eu ficar com 2. Então aí a direção, né, quando a CODEO chamou a gente, já não sei a partir de quando a gente outorga vocês como unidade gestora. Eu disse só depois que nós tivermos clareza do edital de remoção. Primeiro, eu não ia conseguir treinar durante a greve, porque ninguém, até os treinamentos que nós tínhamos colocado, o pessoal não se dispôs a fazer porque estava em greve e tudo mais, então não tinha como treinar, não tinha como trabalhar. Eu vou dizer para vocês uma coisa, assim, como eu já disse na reunião do Conselho de Centro, a nossa sorte esse ano foi a gente não ser unidade gestora. Por que eu digo isso? Nós conseguimos executar do recurso que veio para a gente de capital, a gente conseguiu executar 99,9%. Sobrou R$226, foi o dinheiro que sobrou, porque nós fizemos pedidos de 1 milhão e alguma coisa. Nosso orçamento era 580 mil, nós conseguimos gastar sobrando apenas 226, porque nós não éramos unidade gestora. Por quê? Eu, Gustavo, Samuel, né, a gente se desdobrou nos 30, né? Gustavo fazia plantão. Toda quarta-feira era o dia que a moça da PRA, porque só tinha uma pessoa que empenhava para a gente e ela só vinha na quarta-feira. Quarta-feira era o dia de plantão de Gustavo na PRA. Se nós fôssemos unidade gestora, a gente não teria conseguido gastar esse dinheiro. A gente ia devolver. Por quê? Lá, por que a gente conseguiu gastar? Porque Gustavo, Samuel, Daniela, né, eles têm gratificações, então eles vieram e deram conta do trabalho dele. Os outros não têm gratificação, então eles não vieram. Lá na PRA, como eles têm uma equipe maior, o que é que eles conseguiram fazer? Embora o pessoal lá não tenha gratificação, eles conseguiram fazer rodízio, né? Então veja, hoje a questão da unidade gestora não é uma questão mais de negativa da reitoria, foi uma avaliação do nosso contexto, né? A gente poderia se transformar em unidade gestora no contexto de greve, no contexto de edital de remoção? Não. Eu teria sido extremamente irresponsável em dizer, outorga a gente como unidade gestora, então não teria conseguido gastar nem 10% do nosso orçamento, né? Agora, uma outra coisa importante, gente, é isso que eu disse também, né, no Conselho de Centro, e aí depois eu quero conversar isso com muita clareza com os estudantes. Às vezes a gente levanta uma bandeira sem saber exatamente o que é que essa bandeira significa. Virar unidade gestora não vai resolver todos os problemas do Campus 4. Por quê? Virar unidade gestora só nos permite fazer aquilo que a PRA faz. O que a Prefeitura Universitária faz, a gente vai continuar dependendo dela. Então, por exemplo, os problemas de obras, se a gente virar unidade gestora, a gente consegue resolver? Não, porque obra é Prefeitura Universitária. O problema elétrico que nós vivemos, a gente vai conseguir resolver se a gente virar unidade gestora? Não, porque isso também é Prefeitura Universitária.
obra, projeto elétrico, tudo que nós temos de problemas nessa esfera, Bananeiras e Areia, que são unidade gestora, também tem do mesmo jeito, né? Ou até em proporções maiores. Não sei se vocês viram a matéria do JPB, né, que passou o campus de Bananeiras, né? Duas das muitas obras inacabadas, né, também que existem lá. Então, assim, é importante a gente ter clareza disso. Se nós fôssemos unidade gestora, talvez a gente tivesse conseguido fazer um pregão de gênero e não estivesse passando por esse problema. Talvez. Minha aposta é que a gente não teria conseguido também. Porque no primeiro ano, por exemplo, qual era a minha estratégia com o Gustavo e Leocária, que é a coordenadora de orçamento? Virar unidade gestora no segundo semestre. Por quê? No segundo semestre, a gente prepararia as licitações para o ano que vem poder comprar, né? Então, provavelmente, a gente não teria tido tempo também de fazer um pregão e conseguir comprar esses alimentos.